Olá pessoal, salve Maria Imaculada, que é o Lucas mais uma vez da Comunidade Geração de Maria. E como eu falei no vídeo passado, convidando para o cenáculo e tudo mais, eu disse que nós iríamos fazer a novena de Pentecostes, desse livrinho, o Novo Cenáculo da Beata Helena Guerra. Eu decidi fazer essa novena por um motivo. No dia da Beata Helena Guerra, que também é dia coincidente com Santa Gema Galgani, eu recebi digamos assim, um presente de Deus, né? Eu trabalho no supermercado e um cliente veio e ele estava com a camisa da Beata Helena Guerra. Então eu elogiei a camisa e tudo mais. Ele falou assim: olha, eu tenho vários livros da Beata Helena Guerra, você não quer emprestado para você? Naquele dia ele voltou pro mercado com acho que uns 3, 4 livros. E eu então comecei a estudar sobre a vida dessa Beata. A Beata Helena Guerra, ela foi contemporânea de Santa Gema, né? Ela foi professora de Santa Gema. E ela foi responsável em enviar várias cartas para o Papa da época, que foi Leão XIII. E em todas as cartas dela, e em muitos livros, ela escrevia para a igreja retornar para o cenáculo. Para a igreja, de fato, voltar a essa devoção ao Espírito Santo, voltar a essa devoção a esse Deus desconhecido, como diz São José Maria Escrivá, né? O grande desconhecido é o Espírito Santo. Graças a Deus, né, esse ano, se não me engano, nós vamos festejar aí os 50 anos de renovação carismática católica. Nós da comunidade não somos da renovação, mas temos muita gratidão porque saímos, quase todos os membros da comunidade, da renovação carismática. Esse movimento que vem resgatando almas de muitos e muitos lugares, em tantos tempos, já 50 anos aí de serviço ao Senhor e à Santa Igreja. Então é com muita alegria que eu venho iniciar com vocês a novena do Espírito Santo. Para quem nunca rezou a novena, tem umas orações preparatórias e depois sim nós vamos para a meditação propriamente dita. Então eu gostaria que vocês aí na sua casa, onde vocês estivessem, fechassem os seus olhos, que de fato se colocassem em oração e que dissessem ao Senhor: Senhor, eu quero me preparar para o Pentecostes desse ano. Eu não quero que o Pentecostes desse ano seja de novo do mesmo jeito. Eu quero que o Pentecostes desse ano de fato seja melhor. Prepara o meu coração, Senhor, para o Espírito Santo e que desde já eu viva um Pentecostes autêntico na minha vida. Pedimos isso, Senhor, pela intercessão do coração imaculado de Maria e pela intercessão da Beata Helena Guerra, que nos ajude nessa novena. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Comecemos com a invocação ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Rezemos o Veni Creator. Ó vinde, Espírito Criador, a nossas almas visitai, enchei os nossos corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repele, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixaremos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Oração para todos os dias. Ó Divino Espírito, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque sois em relação a nós, criaturas, mas também porque, movendo nossas almas, santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honramos com este devoto exercício, dignai a visitar com a vossa divina luz a nossa mente, e com vossa suprema graça o nosso coração.
para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Nesse primeiro dia, então, vamos meditar as ações do Espírito Santo em nossas almas com o escrito da beata Helena Guerra. Ela vai escrever assim pra gente: essa belíssima e nobre criatura, que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo amor divino enriquecida das mais eleitas virtudes, e nela produz seus frutos, graças e ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações do Espírito Santo nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua criatura, por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. Ele as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplo nos seus efeitos. E na obra da santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Esse é o primeiro ponto da meditação que eu li. O que a Beata quis dizer para nós, para mim e para você nesse dia? Ela quer nos lembrar do quão maravilhosa é a alma humana. Nós, seres humanos, diferentemente dos animais e diferentemente da criação em si, nós somos um composto, ou seja, somos feitos de duas coisas. Somos o composto de corpo e de alma. Eu e você temos uma alma que precisa ser cuidada, uma alma que precisa se assemelhar a cada vez mais com Jesus Cristo, que é a alma de Deus Pai, por assim dizer, que é a imagem de Deus na terra. No Evangelho, São Filipe, o apóstolo, ainda quando Jesus estava com os discípulos, disse: mostra-nos o Pai. E Jesus disse para ele: mas Filipe, eu estou aqui com vocês esse tempo todo e você ainda diz: mostra-nos o Pai? O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que quem vê a Ele, vê também o Pai. E eu sou ousado em dizer que quem vê Jesus, vê a própria alma santificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que assemelha nossas almas ao nosso divino Redentor, a Jesus Cristo. É aquele que de fato faz com que os defeitos que o pecado original gerou na nossa alma sejam abafados, quase que sumindo, para que as virtudes de Deus floresçam e refloresçam em nós. Como aqui está dizendo, a Beata diz assim: as ações desse Espírito Santo nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Ou seja, a ação do Espírito Santo na minha alma, a ação do Espírito Santo na sua alma é uma coisa tão grande que quanto mais contemplamos, se formos preparar para ver assim, eu não sei quanto tempo você tem de caminhada, eu tenho mais ou menos 5 anos. Se eu pego para ver o Lucas de 5 anos atrás, para o Lucas de agora, que ainda está imperfeito, mas já está bastante trabalhado pelo Espírito, eu com o tempo eu fico admirado com aquilo que Deus fez em mim, que me tirou daquele lugar onde eu estava, que me limpou, que foi me curando das feridas e que até hoje, mas pegando a história mais antiga da minha vida, foi me tirando os vícios, me talhando os defeitos. É bom ver isso. É bom ver que o Espírito Santo continua comigo, é bom ver que o Espírito Santo ainda trabalha em mim. E trabalha em você, vê a sua vida. Eu não sei se você está na igreja por bastante tempo, está há pouco tempo, mas vê, olha daquele dia da sua conversão até o momento presente, até esse dia de hoje. Contempla a obra do Espírito Santo na sua vida. E aí a Beata Helena Guerra diz assim, que o Espírito Santo se torna acessível por sua bondade, sobretudo para as almas que o desejam. A ela se comunica de modo inexplicável, faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, que eu sou mais ousado dizer hoje com a renovação carismática católica em si, faz-se sentir com seus carismas, faz-se sentir com seus milagres, faz-se sentir com as experiências místicas que o Espírito Santo tem dado à igreja nesses tempos. E é assim, o Espírito Santo se comunica também dessa forma, mas a Beata Helena Guerra diz assim também, olha: e por mais simples que seja a sua essência, é variado
e múltiplo nos efeitos. Ou seja, por mais extraordinário que ele seja, ele também está nas coisas simples da vida. O Espírito Santo te acompanha no seu trabalho, te acompanha no seu leito deitado quando está descansando, te acompanha na sua mãe, no seu pai, enfim. O Espírito Santo está na criação. O Espírito Santo está nas coisas mais espirituais, tanto nas coisas simples também. E para terminarmos essa pregação, mini pregação, meditação, vamos terminar com uma frase da segunda parte da meditação, que eu não vou ler toda a parte, porque tenho pouco tempo hoje. Mas a Beata diz assim, Tu, tão amada por Deus, como poderia não aproveitar teus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Ah, se conhecesses a ti mesma, e aquele que opera em ti, estarias morta para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viveria desde agora toda em Deus. A proposta do Espírito Santo para mim, para você, para toda a igreja e para o mundo inteiro é esse: conhecer os bens infinitos que Deus pode dar para mim e para você, e ver os bens que o mundo pode dar, comparar os bens de Deus com os bens do mundo, e você vai ver o quanto Deus pode te dar tantos bens. E o Espírito Santo é aquele que suscita a vontade em você de morrer para o mundo e de ver o mundo morto para você. É o Espírito Santo quem cumpre em nós a palavra de Paulo que diz: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Portanto, nessa novena de Pentecostes, esse primeiro dia, nós possamos pedir que o Espírito Santo faça com que estejamos mortos para o mundo, mortos para as nossas más tendências e pecados, sejamos abertos à graça para vê-lo em todas as coisas. Vamos para a oração final. Ó Espírito Santo, eterno amor, esta pobre alma não encontra palavras para exprimir a doce maravilha e o recolhimento e o reconhecimento que experimenta pensando em vós, ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar dessa mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Agradeço-vos de coração, mas ao mesmo tempo sinto necessidade de pedir-vos perdão por ter apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar na minha alma. Vós que me encheis de favores tão grandes que não consigo nem mesmo compreendê-los. Acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abre, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente, e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade, de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito. Fazei-nos novas criaturas, e assim renovais a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repetimos: enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Pessoal, esse foi o primeiro dia da novena. Obrigado a você que está acompanhando, que acompanhará. Comecemos a novena com fervor, pessoal.
Começamos a novena para que Pentecostes seja realmente aquele que os apóstolos receberam. Eu quero ser apóstolo. Que você também tenha isso no seu coração. Ter um coração totalmente transformado por Deus e assim transformar outras vidas. Compartilhe nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, não sei, dá os seus pulos aí. Mas faz com que esse vídeo e os outros vídeos da novena cheguem para todas as pessoas que você conhece. Deus abençoe, salve Maria Imaculada. Terminamos essa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.